Caros colegas e professor, eu sou o Lucas. Eu sou o Daniel. E eu sou o Tomás. E no âmbito da disciplina de Física, iremos apresentar-vos o trabalho desenvolvido acerca da dinâmica dos movimentos circulares, tendo como tema principal dos planos horizontal e vertical. Iremos nos focar nas curvas sem inclinação, às quais falaremos sobre as suas forças atuantes, equações relevantes, aplicações práticas e, por fim, algumas observações acerca das mesmas. Falaremos também sobre as curvas com inclinação, referindo as suas forças atuantes, equações relevantes, aplicações práticas e as vantagens que as curvas com inclinação têm em relação às curvas planas. Além disso, faremos uma breve comparação entre os dois tipos de curva mencionados para terminar uma conclusão ao trabalho e a sua respectiva webografia. Passando agora para o trabalho em si, vamos começar com as curvas sem inclinação. Este tipo de curvas é comum nas estradas urbanas onde não há inclinação lateral. Nas curvas sem inclinação, também conhecidas como curvas planas, o veículo tende a seguir em linha reta devido à sua inércia, como diz a primeira lei de Newton. Para que o carro consiga descrever uma trajetória curva, é necessário que uma força centrípeta o mantenha nessa mesma trajetória. Numa curva plana, essa força é fornecida exclusivamente pelo atrito entre os pneus e a estrada, ou seja, se não houver atrito suficiente, como uma estrada molhada, o veículo derrapa para fora da estrada. Estas situações são exemplos práticos do movimento circular uniforme no plano horizontal, onde a força centrípeta não é uma nova força, mas sim o resultado de uma força real já existente, o atrito. Nestas curvas, as forças exercidas no veículo são o peso, mg, que atua na vertical para baixo, a força normal, N, que atua na vertical para cima, e a força de atrito, que atua na horizontal, a partir do centro do corpo, com sentido contrário ao do movimento. Passando agora para as equações, para que o veículo faça a curva com raio r e velocidade v, é necessário que a força centrípeta máxima seja igual à massa vezes a velocidade máxima ao quadrado sobre o raio. Já o atrito máximo possível é igual ao coeficiente do atrito estático vezes a força normal. Logo, a velocidade máxima com que o veículo consegue descrever a curva sem derrapar é dada por raiz quadrada do coeficiente de atrito estático vezes o raio da curva vezes a força gravítica. Estas curvas têm diversas aplicações práticas na sociedade, como por exemplo ruas de bairros ou estradas locais, onde as curvas são geralmente planas, pois as velocidades são baixas e o custo de inclinação não compensa. A segurança depende apenas do atrito, daí haver limites de velocidade baixos, placas de redução de velocidade e uso de piso rugoso. As rotundas urbanas são quase sempre planas e de pequeno raio. Em dias chuvosos, o risco de derrapagem aumenta bastante. Parques de estacionamento e rampas de garagem são outros bons exemplos práticos onde as curvas internas são planas e de raio pequeno. As rampas têm piso áspero ou ranhuras antiderrapantes. E para terminar, existem também as pistas de teste de pneus. Estas são usadas para avaliar o coeficiente de atrito dos pneus. A curva plana permite isolar os efeitos do atrito puro sem a ajuda da inclinação. Mas há observações a apontar a estas curvas, com algumas delas a serem veículos com pneus gastos, piso molhado ou areia têm uma menor aderência e, portanto, exigem uma redução de velocidade. Curvas muito fechadas exigem velocidades mais baixas, visto que têm um ângulo muito aberto. Passemos agora então para as curvas com inclinação. Estas, diferentes das planas, são projetadas para facilitar a realização do movimento curvo, especialmente em estradas de alta velocidade ou pistas de corrida. Nessas curvas, o plano da estrada está inclinado num certo ângulo em relação à horizontal, diminuindo assim a necessidade de atrito para manter o veículo na trajetória curvilínea. A inclinação da estrada permite que parte da força normal ou plano da estrada contribua para gerar a força centrípeta. Assim, mesmo em situações com pouco atrito, como em alta velocidade, o veículo pode manter-se na curva com mais segurança. Este tipo de projeto é um exemplo claro de como a engenharia usa os princípios da física para melhorar a segurança e o desempenho dos sistemas de transporte. Tal como nas curvas planas, as forças que atuam no veículo são as mesmas, sendo estas a força gravítica, a normal e a força de atrito. Agora sobre as equações, considerando o atrito desprezível, tem-se que o equilíbrio das forças é tangente de θ igual à velocidade ao quadrado sobre a força gravítica vezes o raio. Logo, a velocidade ideal é igual à raiz quadrada da força gravítica vezes o raio vezes tangente de θ. Estas curvas inclinadas, além de serem uma obra de arte por parte da engenharia, trazem também vários benefícios em relação às curvas planas. Desde já, garantem uma maior segurança em curvas com maior raio, Visto que as curvas inclinadas têm maior atrito e oferecem mais aderência ao veículo, os pneus têm um desgaste menor
pois não vão ser impostos a um stress tão elevado. E mesmo em condições de piso molhado, estas curvas oferecem mais aderência ao condutor. Estas curvas inclinadas apresentam diversas aplicações práticas no cotidiano, tais como linhas ferroviárias de alta velocidade aplicadas em comboios como o TGV na França ou o Alfa Pendular em Portugal. A inclinação dos carris reduz a ação da força centrípeta sobre os passageiros e diminui o desgaste dos carris e das rodas. Desta forma, os comboios conseguem manter velocidades elevadas com segurança. Várias pistas de corrida de Fórmula 1 apresentam curvas com inclinação, porque estas, além de oferecerem outra dinâmica ao circuito, permitem velocidades mais altas devido à sua maior aderência, promovendo corridas com ritmo mais elevado, visto que a afluência de ultrapassagens é maior. Além destes, existem ainda muitas outras aplicações das curvas inclinadas, tais como montanhas russas, skateparks, pistas de ciclismo, escorregas aquáticos e sistemas de transporte automatizado. Finalizada a explicação dos dois tipos de curva, iremos agora fazer uma breve comparação entre as duas. Enquanto que, para a força centrípeta, a curva plana apenas depende do atrito, a curva inclinada depende também da componente anormal, além, claro, do atrito. A curva sem inclinação apresenta uma alta necessidade do atrito e uma menor segurança, enquanto que a curva inclinada não depende muito do atrito, que no cenário ideal seria zero, tendo assim uma maior segurança. Após a análise de toda a informação recolhida, foi possível concluir que o estudo das curvas de estrada, com e sem inclinação, é uma aplicação direta das leis de Newton e da força centrípeta. Este mostra como o conhecimento da física é essencial para projetar sistemas de transporte seguros e eficientes. Ao compreender as forças envolvidas, podemos prevenir acidentes e melhorar a infraestrutura urbana e rodoviária. Aqui está a webgrafia dos sites utilizados para a realização deste trabalho, bem como o manual de física de 12º ano. Damos assim por terminada a nossa apresentação. Esperamos que tenham gostado.